E aí, seja muito bem-vindo ao meu vídeo. Eu me chamo Anderson e hoje eu vou falar para você a respeito do livro de Atos, capítulo 6, completinho até o versículo 7. Todinho. É uma série que estou fazendo, Atos dos Apóstolos, tá certo? Eu vou ler todos os dias um capítulo completo da Bíblia. Comecei pelo Atos porque o livro de Atos é o único livro da Bíblia que até nos dias de hoje está sendo escrito. É isso aí. Só vai parar de ser escrito quando a gente passar da dispersação da graça para a dispersação do milênio. São 7 dispersações, tá certo? Começou lá no Jardim do Éden, passando pelos patriarcas, Moisés, Jesus, e quando houver o arrebatamento, mudaremos de dispersação. Aí saímos da graça para o milênio. Aí o livro de Atos vai parar de ser escrito, vai ser selado. Entendeu? Então, mas antes de qualquer coisa, né? Eu me chamo Anderson, aqui tá o meu Pix. Se você quiser fazer uma doação, se quiser doar 10% do seu salário, você doa todo mês 10% pro seu pastor e já é rico. Eu sou pobre, doa pra mim que realmente eu preciso. Agora, se você quiser um estudo, joio, a mentira por trás da igreja, rapaz, isso aqui vai mostrar a Bíblia de uma forma totalmente diferente. Esse estudo aqui eu conto a história de 2 sementes aqui na terra, a semente da serpente e a semente de Adão, passando por Eva, Adão, Caim, e até nos dias de hoje essa descendência, esse povo está aí passando de geração em geração através de genealogia? Não, através de DNA, né, meu querido? Inclusive passou pela Arca da Aliança, tá certo? Então, vamos começar aqui, Atos capítulo 6, versículo 1. Tem um títulozinho aqui que diz assim, a instituição dos diáconos. Aqui foi quando nasceu os obreiros, né? Os escravos dos pastores modernos aí nos dias de hoje. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, os apóstolos eram 12, né? Um morreu, aí colocaram Matias no lugar do Judas traidor, sem vergonha, filho de Satanás. Então continuou os 12. Paulo até então não era Paulo, era Saulo, matador de cristão. Mas vamos lá. Então, como estava crescendo demais, os apóstolos, eles davam preferência para dar uma manutençãozinha, dar uma moral, para os hebreus, para os judeus. E os gregos, que eram os gentios, que prestavam atenção, que queria se converter, que queria ser enxertado ali, como diz no João capítulo 15, não é verdade? As mulheres eram meio as mulheres judias já eram desprezadas. Imagina as não judias. Lembra quando Jesus falou assim? Que a mulher, Jesus estava comendo, né? E a mulher pediu para ser curada, alguma coisa ali. Jesus falou: não é lícito que eu tire da boca dos hebreus, que seja, e dê os cachorrinhos. Ou seja, a mulher queria uma bênção. Jesus falou: não vou tirar da boca dos hebreus para dar para uma gentia, para você. O que a mulher falou? Poxa, mas até os cachorros merecem comer das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Quebrou Jesus, filho. Aí Jesus teve que fazer o que tem que ser feito, tá certo? Então é isso. Então, aí as pessoas começaram a reclamar. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos a mesa. Ou seja, não é razoável que a gente deixe de ficar falando, pregando, para a gente ficar servindo o povo. Como é que não tem como? A gente não vai dar conta, que é muita gente. Cara, cada pregação dos apóstolos convertia 3, 5, 7 mil pessoas por vez, cara. Você vê a autoridade, a unção e a sabedoria que esses caras tinham. Escolhi, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, o que nós vamos fazer, meu querido? Vamos pegar 7 varões no meio do povo aí,
Aí deu lá, o cara tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter boa reputação, tem que ter sabedoria na palavra, tá entendendo? Rapaz, aqui ó, deixa eu mostrar meu negócio aqui. Eu fui um escolhido pra, né, fazer ficar servindo o povo. Aí beleza, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a todos a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Procoro e Nicanor e Timão e Parmenás e Nicolau e Prosélito de Antioquia. Ou seja, aqui são os nomes dos 7 diáconos que foi escolhido, né? Nós vamos dar ênfase aqui para 2, Estevão e Filipe, mas lá na frente a gente vai falar um pouquinho deles, tá certo? Aí escolheu esses caras, porque esses caras eram cheios do Espírito Santo, eram cheios de sabedoria. Será que nos diáconos de hoje é cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria? Porque se ele for cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, ele não vai largar a mulher dele, é verdade? Que trabalhou a vida toda com ele, constituiu riqueza, né? Filhos. Largar a mulher, porra, pra ficar com a novinha, não é verdade? Entendeu? Não vai, igual hoje. Apesar que hoje até os pastores fazem isso, casa, separa e faz a porra toda. Mesmo a Bíblia proibindo. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E cresciam a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, separou ali os 7, imporam a mão os apóstolos, transferiram unção, porque unção se transfere, sim, porque senão não precisaria de botar as mãos e orar por eles. Provavelmente deu ungiu a testinha deles com um azeitinho, né? Um azeitinho com ervas aromatizantes, ervas aromáticas, né? Melhor dizer, e cresciam a palavra de Deus. Até os sacerdotes, né, se convertiam, ou seja, parava de ser judeu e se transformava em cristão. Só que até então o judaísmo, o cristianismo era judaizado, só veio pro lado do gentio com Paulo, mas nós vamos ver lá na frente também, tá certo? Aí tá aqui, continuando, Estevão, o primeiro mártir, ou seja, dos sete diáconos, tinha um que era picão das galáxias. Eu poderia falar piquinha, mas não, esse era picão. Piquinha era Filipe, esse aqui era picão. E foi o primeiro mártir. Primeira pessoa que morreu por falar a verdade. No versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Cara, presta atenção. Se Estevão, que era só um diácono, fazia prodígios, sinais gigantescos entre os povos, imagina os apóstolos lá. Caraca, eu já li pra você que a sombra de Pedro, as pessoas enfermas, parava assim, ó, só pra quando Pedro passasse, a sombra dele tocasse nos enfermos. Cara, olha a unção desses caras, mano. E hoje você não vê ninguém assim, ninguém, tá? Nem o sucessor de Pedro, que é o Papa. Muito menos ele, beleza? Cara, mas você vê o Estevão, ele tinha tanta fé e tanto poder, ele fazia... Cara, sabe o que é um prodígio? Amigo, fazer um milagre é o seguinte, levante e anda. É um aleijado levantar. Prodígio, amigo, é você que foi amputado o seu braço e ele orar e seu braço crescer. Prodígio é aquela pessoa que nasceu cega, aquela pessoa que perdeu o globo ocular, não tem nada, só tem buraco, e voltar. Isso é prodígio, amigo. Estevão fazia, ele era só um diácono hoje, pô. Rapaz, se Estevão nascesse hoje com esse poder todo, ele seria um apóstolo, com certeza.
E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Alexandrinos, dos libertinos, e dos Cireneus e dos Alexandrinos, tinha dos Alexandrinos sim, e dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Cara, vamos continuar aqui, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Olha isso aqui. O Estevão, ele era tão foda, porque os outros pregadores queriam disputar as escrituras. Gente, disputar as escrituras eu amo. Eu já disputei com pastores, já disputei com padre, já disputei as escrituras com anciões da Testemunho de Jeová, que ele foi foda naquele dia. E com os adventistas também, tá? Disputar as escrituras é você lá botar uma pauta, vamos lá, Assunção de Maria. O cara vai trazer a tese dele dentro da Bíblia, eu vou trazer a minha dentro da Bíblia. E usando coisas seculares, né? Com a adventista foi a guarda do sábado, com os testemunhos de Jeová foi, não lembro, tem muitos anos. Mas Paulo era mestre em disputar as escrituras. Disputar as escrituras, amigo, é você ter um entendimento da Bíblia e o cara ter outro. Vocês dois vão discutir e vão chegar a um entendimento. Quem for mais foda engole o outro. Filipe disputava com todos esses caras, velho. Esses caras vêm de longe pra disputar com Estevão. Estevão era diácono. Estevão humilhava todos eles. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Ou seja, os caras ficou tão puto. Olha só, tem a gente dos alexandrinos, libertinos, a porra toda, sirineus. Os caras perderam pra Estevão. Então o que os caras falavam? É mesmo? Então nós vamos pagar um cara para dar mau testemunho. Ou seja, vamos falar que ele estava falando contra a lei e contra Deus. Porque isso aí, falar contra a lei e contra Deus, é pena de morte. É cabível a pena de morte naquela época. Tá? Hoje é pena de morte também, só que é morte espiritual. Vocês aí, né? Todos vocês que falam contra a Bíblia, a gente prega a verdade, vocês falam, distorcem. Não, porque homem não pode, cara. Vocês estão fodidos, cara. Vocês vão tudo pro inferno. Morte espiritual. Hoje, vocês ficam tentando matar a gente fisicamente por pregar a palavra. Só que vocês vão morrer espiritualmente. Vocês vão morrer eternamente. Lago de fogo. Nós não, filho. Se a gente morrer por estar falando a verdade, não vamos pro céu. Vocês não. Vocês vão ficar vivos por um minuto, um instante, entre aspas. Mas depois é lago, é ranger de dentes. Vocês estão fodidos. Tá certo? Excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Ou seja, os caras falaram: ó, gente, esse cara aí tá falando contra Deus, contra Moisés, que é o que simboliza a lei. Então os caras começaram a aceitar o povo, porque o povo é assim, filho, é levado por doutrinas de vento. O povo é assim, filho, eu vou te dar uma cervejinha, uma picanha, vota em mim. Você tá entendendo? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, os caras falaram assim: ó, povo, esse Estevão aí tá falando contra... Os caras não queriam nem saber se tava mesmo ou não. Começou a matar ele. Aí os caras pegaram ele e levou até o Sinédrio. Os anciões, os guardadores da palavra de Deus da verdade. Porra nenhuma. Você tá entendendo? E apresentaram um falso testemunho e dizer, levaram ele. Porque nós lhes ouvimos... Aí ele chegou lá, né? Aí os caras começaram a falar, ó, nós ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés deu. Ou seja, os caras estavam falando que Estevão estava falando que Jesus ia destruir o templo. Apesar que Jesus falou mesmo, né, depois. Ele falou mesmo. E foi destruído 70 anos depois, tá? Porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. É verdade, Jesus fez isso mesmo. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Pessoal, o próximo... Eu vou ter que parar aqui porque o próximo capítulo é o 7. O
capítulo 6 termina aqui no versículo 15. Ou seja, então, na hora que eles estavam querendo, já programando para matar Estevão, né, falando que ele mentiu, que não mentiu nada, tá falando a verdade, mas era contra o que eles acreditavam. Quando a gente prega contra o que vocês acreditam, vocês ficam loucos, possesso. É a Igreja Católica, é os evangélicos, é a esquerda, é os como é que fala lá? Os homossexuais, é as porra toda. A gente prega a verdade, vocês ficam possessos querendo matar a gente, calar a gente, caralho é quatro. Só que quando eles começaram a falar, nós vamos te matar, não sei o que lá, eles começaram a fixar os olhos no Estevão e viu que o Espírito Santo floresceu. O rosto de Estevão pareceu como o rosto de um anjo, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, continua aí que nos próximos dias, amanhã, vai sair o versículo 7, tá certo? Nós vamos dar continuidade nessa história aí. Então, se você gostou, quiser doar 10% do seu salário, se você é trouxa, você trabalha e doa o seu dinheiro pra mim. Ou então, se você quiser adquirir, certo? Isso aqui eu tô brincando, tá, pessoal? Isso aqui é brincadeira. O dízimo hoje não é válido. Se você dá o dízimo hoje, achando que você tá fazendo alguma coisa pra Deus, você é maldito. Você tá sendo amaldiçoado. Gente, é o seguinte, o dízimo é coisa da lei. A Bíblia fala que se você praticar isso aqui da lei, da graça tem descaído. Você perde o direito de ser salvo pelo sacrifício de Jesus. Você é salvo pelo a lei. E pela lei ninguém é justificado, tá? Então, né, se você quiser doar para mim, é segundo a Bíblia. Cada um contribua segundo propõe no seu coração. Não com tristeza, mas com alegria. Se você quiser adquirir Joio e a Mentira por Trás da Igreja, um dos estudos mais foda que existe aí, tá aqui, o link tá na descrição do vídeo, ou vai não sei o que lá, ou vai no meu canal, se você estiver assistindo de outro lugar, vai no meu canal do YouTube, e é isso aí, se inscreva lá, e até o próximo vídeo.